Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e, gente, eu tô olhando para essa minha Barbie Girl aqui, que tá com algumas flores, olha só que espetáculo, e eu tô sentindo que ela está precisando de uma poda. Apesar dela estar com flores, eu vou podar ela. E eu vou te dizer por que eu vou podar essa planta e aproveitar para te ensinar como podar e também a época certa para você podar suas rosas do deserto, tá? Se liga nesse vídeo que tá prático e tá imperdível. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, de marcar o sininho para não perder nenhum vídeo, e você pode apoiar o canal se tornando membro, é só clicar no botão de Seja Membro que fica embaixo de qualquer vídeo que está por aqui. Gente, essa Barbie Girl aqui, ela é uma das minhas muitas plantas e eu sempre observo minhas plantas e vejo se eu posso melhorar o aspecto delas, tá? E uma das ferramentas mais poderosas para a gente melhorar a aparência das nossas plantas, para elas produzirem mais flores, ficar com uma copa mais cheia, mais compacta, é a poda. Vocês sabem disso, tá? Então eu observei para essa planta, apesar dela estar com algumas flores, o pessoal, mas você vai podar uma rosa do deserto florida, não tem problema. Pode fazer a poda, se você observar que a planta está precisando, se está num período bom climático para você fazer essa poda, por que não? Depois ela vai vir com mais flores, muito mais flores e muito mais bonita, tá? E não é nenhuma novidade a floração dela, eu já conheço as flores delas, então eu não preciso ficar esperando para ver qual é a flor que está saindo aqui, tá? Então é um período favorável para fazer essa poda. Então vamos entender, para você de uma vez por todas entender isso, tá? Como podar, quando podar, a época certa de podar e por que eu vou fazer essa poda, por que a gente deve podar, tá? Vamos lá responder essas perguntas e fazer uma poda aqui na prática? Primeiro, por que podar? Tá? A poda, gente, ela não é somente uma ferramenta ornamental, ela contribui muito para a saúde da planta. A cada vez que você faz uma poda, você vai ter a ramificação mais abundante, ela vai se ramificar, de certa forma ela cria mais sombra, protegendo o caule que está aqui embaixo. Então se vier um sol muito intenso, uma planta que tem uma copa bem desenvolvida vai proteger o caudex da queimadura do sol, da queimadura dos raios solares, aquela queimadura que acontece nas rosas do deserto, principalmente aqui no norte ou nordeste, muitas vezes tem um sol muito forte e aí pode queimar o caudex, tá? Então esse é um dos benefícios da poda para as suas plantas. Outro benefício é que você diminui a superfície de contato para as pragas. Muitas pragas ficam alojadas nas folhas, então cada vez que você faz uma poda, a planta passa um tempo ali sem folhas, então aquelas pragas que estavam ali nela circulando não vão ter mais aonde ficar. E aí elas acabam migrando, morrendo ou migrando para outras plantas, enfim, você acaba conseguindo diminuir um pouco a incidência de praga, controlar a população de determinadas pragas nesta rosa do deserto, tá? Então olha, outro benefício, contribui aí para o controle de pragas. Terceiro benefício é que você também contribui para o fortalecimento do caudex. Sim, porque esse caudex está enviando água, nutrientes para manter essas folhas aqui. Então as folhas elas consomem muita água. Então quando a gente faz a poda e a planta passa um período sem folhas, toda essa água que deveria subir para elas vai ficar mais acumulada aqui no caudex. Aí o que acontece? O caudex ele se fortalece, ele tem um período ali para respirar, para ficar mais forte, para engordar, ficar mais gordinho, mais durinho. E aí você vai ter aí um fortalecimento e um pouco de engordamento do caudex. Então, por exemplo, plantas que estão com caudex murcho, muitas vezes uma poda resolve. Você faz a poda ali, o caudex depois de 1, 2 dias já está gordinho novamente, porque ele se fortalece. Então a poda ela tem esse benefício também para o caudex da sua rosa do deserto. A poda também vai contribuir para a floração. Então, se você vai multiplicar a quantidade de galhos que tem a sua planta, você vai ter uma maior quantidade de flores, já que na ponta de cada galho a gente tem um meristema floral, que é um tecido responsável pela produção de flores. Então você vai observar que as flores elas sempre saem
da pontinha de ramos, tá? Mesmo que seja um raminho assim lateral, mas a flor sai da ponta de um ramo. E aí é o tecido que tem na ponta desses ramos que produz as flores. Então, quanto mais ramos você tem, mais flores você vai ter quando essa planta estiver apta a florir. E quem possibilita isso é a poda. E aí, gente, você vai ter aí a possibilidade de desenhar, de mudar a aparência das suas plantas com a poda, tá? Então você vai ter esse benefício ornamental. Então, se você deixa as suas plantas crescerem ali sem nenhuma intervenção, elas podem até ficar bonitas, né? Mas vão ficar galhudas, não vão ficar bonitas como poderiam ser. Então, você ter uma planta assim trabalhada, com a poda compacta, mais parecida ali com um bonsai, é muito mais legal, muito mais interessante e chama muita atenção. E aí outra pergunta que a gente pode responder é quando podar? Gente, o período correto para fazer a poda é esse período que eu estou agora, período de sol, seco, calor, não tem chuva de jeito nenhum. Então, período quente, sem chuva, é o período para você fazer a poda. Precisa prestar atenção na fase da lua? Não precisa, tá? Se está fazendo calor, está fazendo sol aí na sua região, pode podar suas plantas sem medo algum. Se você só não pode podar se estiver chovendo, se estiver fazendo frio, tá? São as únicas condições aí que impedem você de podar, porque pode dar algum problema. Mas se está fazendo calor, está fazendo sol, pode podar à vontade. Esta é a época certa, é o clima que vai determinar a época de podar aí nas suas rosas do deserto. E como podar é o que a gente vai mostrar agora, tá? A poda, ela não tem uma regra de tamanho, de corte, tamanho do galho, a altura do galho que você deve podar. Isso aí vai do seu gosto. Qual é o desenho que você quer fornecer para a sua rosa do deserto, tá? Eu gosto de podas mais baixas, as plantas mais compactas, e é mais ou menos o que eu vou fazer nessa Barbie Girl aqui. Tá vendo que ela tá meio galhuda, tá? Um galho para cá, outro para cá, então eu quero que ela fique mais cheia e mais com a copa mais baixa, né? Para ficar com aquela copa totalmente tomada por flores no futuro próximo. Para podar, gente, você pode utilizar uma faca bem amolada, um estilete ou até uma tesoura de poda como essa aqui, já devidamente desinfetada antes, né? Depois, quando eu terminar, também vou desinfetar para não passar nenhum problema, nenhuma doença, nenhum vírus, qualquer outra coisa para outras plantas que eu for usar a mesma tesoura. Então, sempre de uma planta para outra tem que desinfetar, tá? E é muito simples. Eu vou definir primeiro a altura que vai ficar a minha copa. Note que tem um galinho pequenininho aqui embaixo. Eu vou deixar ele bem pequenininho, ele ainda é muito pequeno. Se eu podasse todos os outros e não podasse esse aqui, tá até com botões, olha. Tá vendo? Tá até com botões, ó. Galinho pequeno. Eu poderia tirar ele fora, tá? Mas eu acho que eu vou deixar ele, tem umas geminhas de brotação aqui embaixo, eu vou cortar ele bem curtinho. Se eu cortasse todos os outros menos eles iam crescer muito mais do que os outros e ia ficar muito compridão, tá? Então eu não quero isso, eu quero que todo mundo compacto, pequenininho. Então eu vou deixar ele aqui, cortar bem baixo. Ah, pessoal, que pena, cheio de botão. Não tem problema, não tem problema, tá? E aí eu vou podar o mais baixo possível os demais galhos aqui. Olha só, podo esse aqui mais ou menos na mesma altura. Esse aqui também. Olha lá. Vamos podar esse e esse aqui no meio. Olha só. Então eu deixei aqui mais ou menos todo mundo aqui no mesmo nível, tá? Todo mundo vai se desenvolver ao mesmo tempo, a gente vai ter uma copa homogênea e quando tiver o período de floração dela, ela vai florir ao mesmo tempo em todos os galhos que ela tiver. E aí vai ser uma floração muito mais abundante, muito mais interessante e mais bonita, e eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha, o cuidado que a gente faz depois da poda é colocar alguma coisa para vedar esses cortes, para evitar de qualquer contaminação. Você pode colocar cimento, talco antisséptico, você pode colocar canela em pó, cola instantânea, que é o que eu vou fazer aqui usando a cola instantânea, tá? Vou colocar um pouquinho de cola em cada corte, a cola vai secar e vai vedar esses cortes aqui. Prontinho. Professor, essa planta precisa ficar na sombra, meia sombra, como é? Sol pleno, tá? Como eu falo para os meus alunos lá no curso, que mata a rosa do deserto é excesso de cuidado. Então você podou essa planta aqui,
deixa ele no sol, ela no sol pleno, tomando sol, porque o sol estimula a brotação. E aí, se você quer ter mais brotos, mais ramificações, é o sol que vai ajudar bastante nisso, tá? Então deixa essa planta no sol pleno, evita só ficar jogando água na hora da rega, né? Molha só aqui embaixo, mas a rega pode ser normal também. Molha só o substrato, evita molhar os cortes para não ter problema com podridão nesses galhos, tá? Depois de 1 a 2 semanas você vai ter os brotos aqui em todos esses galhos, você já vai ter uma noção de quantos novos galhos vão vir aqui, tá bom? Se por acaso, de repente, demorar essa brotação, não se preocupa, tá? Pode acontecer, depende muito da genética da planta e você pode ajudar essa planta fazendo uma adubação rica em nitrogênio. E aí, vamos podar as suas rosas desertas? Você gosta de fazer poda aí nas suas plantas ou tem medo? Ainda não fez? Conta pra mim aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar, me segue no Instagram que está aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.